A Câmara de Vereadores completa 6 meses de legislatura, amanhã, dia 1º, hoje fechando o sexto mês, criando mais uma polêmica que caracterizou esse primeiro meio ano de atividades da nova casa, né, dos novos mandatos. A gente pode atribuir, talvez, algumas polêmicas que foram desnecessárias a uma certa ansiedade e imaturidade no exercício legislativo e a reconfiguração política, o momento que atravessa o país. E também a natureza da naturalidade da disputa por espaço no jogo político. Mas algumas polêmicas acabam sendo desnecessárias e gerando cisão e, sobretudo, levando à perda de tempo. Tivemos o caso, por exemplo, de uma ampla discussão sobre porte ou não de arma dentro do plenário da Câmara, né? Algo que pareceu totalmente não producente no sentido do resultado legislativo para Caxias do Sul. E agora a Câmara decidiu, então, a discussão da vez é a decisão da mesa diretora da Câmara de oferecer ao presidente, de outorgar ao presidente Jair Bolsonaro no dia 9 de julho, quando ele tem visita agendada a Caxias do Sul, o troféu, um prêmio Caxias do Sul, que é concedido pela Câmara, um prêmio instituído em 2006 para pessoas que se destaquem em serviços prestados à comunidade de Caxias do Sul nos diferentes campos de atuação. Pessoas ou do município ou de outras cidades. A resolução foi da mesa diretora, decidida de forma unânime, a mesa que é presidida pelo vereador Velocino Uez e é composta ainda por Elisandro Fiuza, Zé D'Ambrós, Marisol Santos e Felipe Gremelmaier. A maioria dos vereadores, ela apoia, 18 dos 23 vereadores apoiou a iniciativa, se amparando na justificativa de que se tornou uma tradição da Câmara, uma vez que em 2004 o presidente Lula recebeu uma então medalha que simbolizava esse mesmo prêmio em visita a Caxias, e em 2014 a presidente Dilma Rousseff recebeu esse prêmio, uma ocasião em que esteve entregando máquinas agrícolas no município. E além da tradição, a justificativa de que é um posicionamento institucional, né? Não seria homenageando a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, e sim a Câmara de Vereadores homenageando a instituição Presidência da República. Embora a lei ela seja muito clara quanto a referir as pessoas que se destaquem por serviços prestados à comunidade. E a instituição Presidência da República, ela tem o dever constitucional de prestar os seus serviços a toda a população brasileira e a todos os entes federativos, estados e municípios. Então, é uma justificativa que, pelo menos no amparo da lei, ela não se encontra. Mas existe sim a posição institucional, a posição simbólica, isso sim, que é relevante e é na qual a Câmara, então, se ampara para esse gesto, né, esse gesto de respeito, de simpatia e de consideração pela institucionalidade e, claro, os vereadores que são favoráveis ao governo, apoio ao próprio presidente Bolsonaro. O que acontece é que isso mobilizou uma reação das pessoas que são contrárias, questionando se o momento da pandemia é adequado para isso, no sentido de que não há muito o que se premiar e celebrar, e também no sentido de que quais teriam sido os serviços prestados além das obrigações constitucionais, né? E aí se estabeleceu, mais uma vez, essa discussão política, até porque muitos vereadores dos partidos tidos como de oposição acabaram se manifestando a favor e sendo questionados por suas bases de apoio, como foi o caso do PDT, do PSB e do PCdoB, mais consistentemente. São contrários apenas os 3 vereadores do PT, Denise Pessoa, Lucas Carenhato, Estela Balardim, Juliano Valim, do PSD, e Marinho Ciscalco, do Novo, o Novo por princípio de não utilizar recursos ou meios públicos, quaisquer que sejam, para homenagens. Maurício Marcon, do Novo, fez a mesma ressalva, mas se posicionou um pouco a favor, um pouco contra, no sentido de que ele concorda com
a homenagem no sentido de ser favorável e considerar que o governo federal tem feito um trabalho relevante que mereça essa distinção. O fato é que a polêmica ganhou as ruas da cidade, as pessoas entraram nessa discussão e serviu para acirrar os ânimos que já são bastante exaltados nesse período que vemos vivendo no Brasil, e ela se mostra totalmente desnecessária, né? Mais uma vez as atenções se voltam para o legislativo muito mais por conta desse tipo de episódio do que por conta de trabalhos relevantes que sim acontecem na Câmara, né? A Câmara de Vereadores é o grande fórum, o legislativo é o reflexo mais cristalino da democracia, né? Todas as frentes ideológicas, todas, ou pelo menos aquelas que conseguiram vaga no Poder Legislativo, é ali que é o grande fórum de debates, todas as frentes têm espaço, têm representatividade e acabam tendo, dentro das suas funções de legislação e fiscalização do Executivo, muitas atividades importantes. Mas aí esse tipo de coisa serve para contribuir com aquela ideia de que a Câmara é um anexo da Prefeitura. Muita gente acha isso, né? Que a Câmara não é sequer um poder independente e onde não se discutem muitas coisas relevantes. Na verdade, também o posicionamento, embora justificado como uma tradição, ele revela um certo provincianismo ainda na mentalidade política de Caxias do Sul, porque basta, segundo a maioria dos posicionamentos vereadores, é uma questão de respeito institucional, ok, ninguém está falando que merece desrespeito o presidente Bolsonaro, o presidente Dilma, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, qualquer presidente merece ser respeitado na sua figura de autoridade, mas daí a se premiar, seja Bolsonaro, seja Dilma, seja Lula, parece um provincianismo, parece aquelas coisas de novela de época que quando vinha uma autoridade da capital, se fazia uma banda no coreto, um desfile pelas ruas para receber com pompa e circunstância. Acho que Caxias já passou há muito tempo desse ponto de se colocar tão provinciana e veneradora de autoridades que, na verdade, são apenas funcionários públicos que têm os seus deveres e obrigações constitucionais. Apenas não, são autoridades e também funcionários públicos, retificando, né? Que têm ali seus deveres, suas obrigações constitucionais e que buscaram, através dos meios democráticos, ocupar os cargos e disputando as eleições. Então, não tem nada demais em agentes públicos estarem cumprindo suas funções e talvez esse olhar de premiar a simples presença de uma pessoa na cidade, seja ela, frisando, seja ela Jair Bolsonaro, seja Dilma Rousseff, seja Lula, seja Michel Temer, a simples presença na cidade parece revelar ainda uma mentalidade um pouco defasada de Caxias do Sul no entendimento do trato político em 2021, né? É uma coisa que talvez já tenha ficado no passado, teve seu momento, mas hoje não tem talvez tanto cabimento. Não é um desrespeito institucional ou um respeito maior premiar ou não premiar, seja lá quem for, como autoridade pública. E esse é o entendimento de algumas entidades da cidade, como a União das Associações de Bairros, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Seccional Caxias, entre outras instituições que não veem lá muito motivo para tanta discussão e procedência nesse assunto, enquanto a cidade precisa, sim, que a Câmara de Vereadores trabalhe em prol de soluções para questões muito mais necessárias, importantes e prementes ligadas ao dia a dia da população caxiense. Por hoje é isso então, Márcio, agradecendo a audiência de todos, retornamos amanhã em mais uma edição do Bitcom Bom Dia. Até lá.